Boa tarde a todos que estão presentes. Casa cheia hoje. Boa tarde a quem está pela internet também. Casa cheia também. Então, nós estamos começando a atividade de hoje, que é da Diretoria de Cultura do GEP, do Grupo de Estudos Psicanalíticos de Marília e Região. Eu sou da Diretoria de Cultura e também sou da diretoria do próprio GEP. Então, essa é a programação mensal que a gente faz do Cine Debate. E hoje temos a presença também da Cibele Brandão e do Alfredo Colucci. A Cibele Brandão, ela é a atual presidente aqui do GEP, né? Ela também é membro lá da Sociedade de Psicanálise de São Paulo. Os dois, o Colucci e a Cibele, são membros da Sociedade de Psicanálise de São Paulo, analistas de datas da Sociedade de São Paulo, professores também lá do Instituto de São Paulo e daqui também do GEP de Marília, né? E o Colucci também, ele exerceu cargos na direção da Sociedade de São Paulo e também da FEBRAPS também. Ele é membro também diretor da fundação, do conselho diretor da fundação, né? Aqui com trabalho com idosos e pesquisa de idosos, né? Então, nós vamos abrir a conversa de hoje com a apresentação aqui, os comentários da Cibele, depois o Colucci pode também comentar e a gente abre a conversa como a gente costuma fazer sempre para quem está presente e também pela internet. Meu nome não me apresentei, Luiz Fernando de Nova. Boa tarde. Sibeli. Pode colocar. Fica mais fácil para. Acho que tá bom. Falar mais próximo, né? Obrigada, Sidney. Obrigada. Bem, boa noite, né? Acho que é boa noite já a todos vocês. Muito obrigada pela presença de todos. E olá para os colegas que estão online. Um prazer muito grande de ver a casa cheia aí também, aqui e aí. E eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi feito. Eu fiquei muito contente, Luiz Fernando, com essa atividade, viu? Achei assim muito pertinente e a gente começa a ver as coincidências, né? A, a IPA, que é a Internacional de Psicanálise, onde é centralizado tudo o que ocorre na psicanálise do mundo inteiro. Ela foi fundada por Freud, né, em março de 1910. Então, esse mês. E eu estava vendo também que a Virgínia nasceu também em 1910, né? Então, são datas assim que vai tendo uma causalidade que vai se entendendo e o movimento vai adquirindo força, né? Mas assim, que importância que tem isso tudo, porque esse filme acabou sendo assim uma obra muito importante. Ele foi discutido em praticamente em todas as sociedades do Brasil. Então foi muito interessante a ideia do diretor, né, o Jorge Furtado, trazer a, a ligação das duas a princípio, né? Eu acho que foi muito bem retratado. Por exemplo, uma pessoa que é totalmente leiga no assunto, ela pode compreender o que é o processo psicanalítico da maneira que foi retratado no filme. Assim, vocês veem que a gente vai participando das descrições e a gente entra junto. Tem coisa que é muito tocante, muito emocionante. Eu acho que dá para dar ideia do que seja um contato psicanalítico. Mas no meu entender, esse filme ele tem uma importância maior porque ele vai nos dar a oportunidade de falarmos de várias coisas do movimento psicanalítico, alguma coisa que eu acho de enorme interesse para quem é psicanalista, para quem é entusiasta do assunto,
poder compreender o seguinte. Vejam bem, vocês viram no filme, é retratado duas mulheres extremamente sofridas por questões muito sérias, né? Você vê tudo que a Virgínia foi contando da vivência dela, questão do racismo. E a Adelaide, a questão do judaísmo, né? Ela vivendo na década de 30 na Alemanha, a hora que o movimento foi ganhando aquela força, e os judeus todos percebendo o massacre que eles iam viver, né? E então aí a gente começa a poder saber de muitas coisas que aconteceram que foi muito importante. Por exemplo, a IPA ajudou muito, assim, por exemplo, a fazer uma colocação das pessoas, né? Então, o Durval Marcondes, nós vamos falar dele também, porque foi uma peça-chave. Ele conversou, eles trouxeram outros judeus também mais tarde, né? Mas a Adelaide foi uma coincidência importante ela ter vindo, porque começava a se estruturar o movimento psicanalítico em São Paulo. E tem toda uma razão de ter sido São Paulo, até por influência, acho que depois o Colucci até vai falar alguma coisa sobre isso, da Semana da Arte Moderna. É um movimento de reflexão, de poder conhecer muitas coisas sociais da época que vão convergindo. E a psicanálise tem esse veio muito forte de poder defender as minorias, de estar contra as questões racistas, né? Bom, tudo isso vai havendo uma convergência muito grande, mas, por exemplo, a Sociedade de São Paulo, então, foi a primeira que teve a formação, né, de psicanalista, e teve porque tinha um grupo de pessoas em São Paulo já muito interessados nisso, só que precisava de uma analista que pudesse ter toda essa saga, né? Porque vocês sabem, cada sociedade que se forma tem um trabalho imenso para a coisa poder tomar corpo e evoluir, né? Então, isso que a gente vê no filme, a Virgínia foi a primeira é, paciente de psicanálise, mas tem todo um grupo que também fez a formação com ela, né, com Lúcia, e ela trabalhava de manhã, de tarde, à noite, para poder dar conta. Ela estava assim, inicialmente ela que tinha essa titulação, ninguém tinha, ainda não tinha a formação aqui. Então, o que eu acho assim muito interessante é como as ideias que vão nascendo e a união das pessoas, o que que vira. Hoje, em São Paulo, tem quase 1.000 membros na sociedade, contando membros e os membros filiados. E depois, então, veio a sociedade do Rio de Janeiro, as duas do Rio de Janeiro e a de Porto Alegre, e depois Recife. Mas vocês veem que a coisa vai andando, vai evoluindo, e hoje a psicanálise virou o que virou, né, no país. A gente é tido assim como uma atuação muito respeitada pela formação dos novos analistas e dos trabalhos que são propostos e produzidos, né? Então, um movimento que criou uma força muito grande. Então, acho que é retratado, sim, a base é o sofrimento, né? As duas se encontraram. Adelaide, quando teve que vir de repente embora, e daí foi conversando, e tinha esse lugar em São Paulo, eles não podiam trazer dinheiro, o dinheiro que o casal juntou, assim, né? E o que que ela fez? Uma vez até vi uma foto lá em São Paulo,
na sociedade, ela comprou passagem no navio para a família dela de primeira classe. Ela gastou todo o dinheiro. Eu não posso levar, mas também não vou deixar, né? E eles vieram assim, padrão ouro, né? E a gente teve uma colega em São Paulo, que acho que todos vocês conhecem, que é a Mariângela Moretson, né? O Lúcio também teve muito contato com ela. Ela fez um trabalho lá dentro, da divisão de documentos históricos e dos arquivos, né? É uma beleza o que tem lá. Hoje gera muita tese de mestrado, de doutorado de várias universidades, tem um material de pesquisa lá enorme, muito bem preservado, né? Então a história realmente é assim muito bonita, né? E para a gente saber assim que a psicanálise ela tem esse destino, ela tem o destino de estimular a criatividade, né? Então elas começaram assim. Vocês veem, por exemplo, Adelaide deve ter sido uma analista maravilhosa, assim, no sentido de o que que ela conseguiu promover. E você vê, por exemplo, como ela era forte de poder conter naquela relação questões assim de um ódio muito grande. Vocês viram momentos dela, né? Por quê? Isso tem importância também. A Virginia era uma pessoa extremamente sofrida e ela encontrou assim na análise dela um lugar que ela podia despejar esse ódio, esse sofrimento e poder crescer, porque dentro do processo você tem que poder expressar as duas coisas, né? O lado amoroso e o lado difícil, sofrido, desiludido, né? E eu acho que no filme aparece muito a força do trabalho, né? Muito grande. Então, eu gostaria, assim, aqui depois na conversa com vocês, a gente falar das ramificações que trouxeram, né? E, e eu gostaria, assim, de ver algumas coisas quando eu estava preparando, que eu fui separando, que eu acho que valeria a pena a gente falar. Uma coisa que mostra ali, por exemplo, o sofrimento que a Virgínia teve, por exemplo, não tinha ainda faculdade de psicologia. Ela não fez nem psicologia nem medicina. Ela teve uma outra formação, né, de higiene, mental, que ela trabalhou com o Durval, e depois toda a formação dela em sociologia. Mas o que que aconteceu? Ela sofreu também muito com isso, né, dela não ser aceita por não ser médica, tal. É outra coisa, assim. Mas ela também inaugurou uma questão na sociedade em São Paulo, que é uma sociedade que aceita na seleção muitas pessoas que não são nem médicas e nem psicólogos, né? Então, porque a primeira clínica social que ela abriu também, o projeto que tem, que eu acho que nós vamos falar aqui hoje também, mas a mentalidade dela ajudou enormemente. E da Adelaide também, porque ela é uma pessoa que veio com uma formação. Primeiro instituto de formação em psicanálise foi em Berlim, né? Então ali tudo nasceu, tudo brotou, a Adelaide pegou isso e ela trouxe para cá, né? Então são aquilo que eu estava dizendo, são coisas que vão convergindo e que vai contribuindo para o progresso que teve, né? Em âmbito mundial, a psicanálise no Brasil é muito respeitada. E não estou dizendo assim diferente das outras, mas até por ser muito numerosa, né? A produção da Sociedade de São Paulo é imensa, né? Agora, sabe, eu queria falar uma coisa
e depois eu já vou passar para o Toulouse, eu acho muito bonita. Eu pesquisei uma resenha do nosso colega, o Eduardo Santiago, né? E a apresentação em São Paulo desse filme, organizada pela Luciana Sadi, estava a Dora Tognoli para conversar com o Jorge Furtado e a Sophie Charlotte também foi, né? Então eles puderam trocar muitas ideias. Eu acho que tem sido importante a apresentação desse filme, porque a gente se dedica também a toda a história que trouxe, que é importante a gente saber. Mas eu li um artigo também do Cláudio Zeric, que ele escreve muito sobre história da psicanálise no Brasil. E ele falou uma coisa no final desse artigo dele, depois eu posso deixar aí à disposição. Eu acho muito bonito o que ele falou, que resume uma ideia assim. Ele fala assim: nós celebramos os nossos pioneiros com admiração que eles merecem. E também temos que considerar que, ao mesmo tempo, todos nós somos. Durval Marcondes, ele escreveu com letra minúscula, e Adelaide Cor, a cada novo dia de trabalho analítico. Nesse sentido, cada analista, por mais experiente ou novato que seja, inventa a psicanálise em cada nova sessão. Talvez seja essa capacidade de nos manter sempre vivos e começantes o maior motivo para celebrações, né? Então, eu achei bonita essa ideia. A psicanálise é viva e teve todo esse movimento que tem muito material para a gente estudar, mas tem principalmente o nosso dia a dia, né? Com cada paciente a gente vive isso aí. Por isso que no filme a gente toda hora fica com vontade de chorar, porque comove muito, né? Que é o retrato, né? E o que está sendo feito a cada sessão, né? A gente está ali, como o Durval Marcondes, querendo trazer a psicanálise para o Brasil, né? E a Adelaide, assim, que pôde deixar um lugar, deixar o país continuar viva, né? E por a experiência dela à disposição. Então, é isso que eu gostaria de estimular a nossa conversa. Viu? Muito obrigada. Acho que dá. Se precisar, a gente fala um pouco mais alto. Bom, boa noite. Eu queria também agradecer o convite do Luiz Fernando, do grupo de cultural do GEP. Para mim, é uma satisfação estar aqui hoje, porque eu tenho uma memória viva desses acontecimentos, todos que ocorreram desde o início da formação da sociedade e do começo, como é que era o começo do início da formação em São Paulo, né? A Mariângela falou que a Mariângela não, a Cibele falou sobre a Mariângela Moretti. Realmente eu fui muito ligado a ela que introduziu os arquivos históricos da sociedade. Nós fizemos uma viagem juntos a Belo Horizonte. Nós fomos procurar uma carta que Freud havia escrito para um indivíduo lá em Belo Horizonte e a sociedade estava precisando comprar essa carta, né? Então, eu e a Mariângela fomos para lá, tentar localizar, conversar,
e tenta ver essas possibilidades. Mas a Maria Ângela também escreveu muitos trabalhos sobre o modernismo, a Semana de Arte Moderna. E ela identificou que havia, numa cidadezinha no estado de Minas Gerais, uns lugarzinhos assim, bem distante, um tipo de um boletim falando de psicanálise, né? Isso na década de 40, na década de 30. E ela conseguiu levantar algumas coisas também. Então, a Semana de Arte Moderna realmente foi o estopim que iniciou um processo, tá? Revolucionário. E a psicanálise ela só pode se introduzir através de muitas lutas, de muitas repercussões. Lá na Alemanha, toda a obra de Freud foi queimada ou foi queimada em praça pública, porque era uma coisa que não podia ser concebida dentro das normas nazistas, né? Obviamente, todos os analistas que viviam na Alemanha tiveram que se mudar ou para os Estados Unidos ou para a América do Sul, né? E foi dessa forma que veio para Buenos Aires, alguns analistas, e também para o Brasil, Adelaide Costa. Bom, mas vamos falar mais sobre Virgínia. Virgínia me impressiona, né? Ela, como vocês viram, ela nasceu num bairro de classe média pequena, em São Paulo, mas é muito interessante que ela sempre foi muito lutadora. Ela fez o curso dela no Gaetano de Campos. Gaetano de Campos, em São Paulo, fica na Praça da República. É aquele colégio enorme. E na década de 30, era a elite dos jardins que estudavam da Rua São Luís, dos apartamentos da Rua São Luís, que estudavam no Gaetano de Campos. Então, negrinha, mas ela vai lá no castelo e enfrenta os príncipes, né? Quer dizer, é uma pessoa que impressiona. Da mesma forma, na década de 30, ela vai, entra na higiene mental, e higiene mental era um curso mais tipo uma professora, né? Mas isso não satisfaz. Ela vai, entra na faculdade de sociologia, e lá ela começa a fazer o mestrado. Ela é a primeira negra da faculdade e a primeira negra que faz o mestrado sobre racismo no Brasil, né? Então, com que ela andava? Com o Roger Bastide, que era um francês, que introduziu toda a sociologia dentro do Brasil. Aliás, ele tem um livro belíssimo que chama Cafuné, né? É onde as negras que viviam embaixo do casarão faziam cafuné nas moças, né? E ele mostrou que era para catar piolho, mas, ao mesmo tempo, elas faziam um tipo de um aconchego e um reverend muito aconchegante e um holding muito afetivo com as filhas do coronel. E também ela era muito próxima de Florestan Fernandes, que eram os papas. Então, veja, uma negrinha, mas que ela não se acanhava. Foi primeiro lá na Escola de Sociologia, entrou, fez mestrado, depois primeiro entrou no Gaetano de Campos,
que era uma escola de elite, né? E vai enfrentando as coisas dessa forma, né? Fica, ela se aproxima de Juscelino Kubitschek, de Jânio Quadros. Jânio Quadros ficou muito, era professor. O Jânio Quadros era um professor e ela também era professora, e isso estimulou muito que ela conseguisse uma bolsa para poder continuar os estudos em Londres, né? Então, a Neguinha, na realidade, ela tinha muita coragem e ela enfrentava e se colocava com as pessoas que poderiam abrir caminhos, né? Em São Paulo, ela fez um trabalho enorme nos jornais, na Folha de São Paulo, na década de 50, e escrevia muito sobre higiene dental, orientação de criança. Depois acabou sendo aquele livro que ela citou a respeito do nosso mundo mental. E também um programa na Rádio Excelsior, né? Ela começou a ficar muito amiga de pessoas importantes em São Paulo dentro da mídia. E com isso ela começou a se fazer presente, né? Se fazendo voz, construindo a ideia de que existia a psicanálise. Então, passa a ver-se uma pessoa em que havia um campo totalmente árido, resistente à psicanálise, né? Isso que ela mostrou aquele bilhete, que se você é neurótico, se for se consultar com a Virgínia, se transforma em psicótico, né? Isso aconteceu em frente à Escola de Direito da USP, ali no Lago São Francisco. Foi um manifesto, né? E esse manifesto ele aconteceu porque havia uma luta muito grande entre as escolas, a Paulista e a Faculdade da USP, no sentido de como fazer a psiquiatria ela se proteger da psicanálise, né? O que acontece é que, em São Paulo, acabou ganhando na USP o Antônio Carlos Pacheco e Silva, o, o pai, e ele era um catedrático que eu tive o prazer de conhecer. Fui visitá-lo, ele se colocava num salão, o escritório, a sala da USP dele era um salão de 20 metros de comprimento, 10 de largura, 10 de altura, e ele estava num pedestal de mármore. Imagine eu entrando para conversar com ele e questionar algumas coisas, né? E realmente, naquela época, a psiquiatria era contra e radicalmente contra. Acontece que o filho dele, o Antônio Carlos Pacheco, filho, escrevia toda semana, na década de 50, na Folha, sobre psicanálise e entrou na Sociedade Brasileira de Psicanálise. E eu lia, quando eu era adolescente, todos os artigos que ele escrevia. Então, até quando eu entrei na sociedade, eu fui visitá-lo e agradeci os, os artigos que ele tinha feito semanalmente na Folha, né? Mas havia uma política tirânica mesmo. Psicanálise, não. E, obviamente, a Virgínia foi lutadora, ela fez as malas, foi para Londres, esperou baixar um pouco a bola. Aí o Darcy de Mendonça entrou na Paulista,
que era psicanalista, virou didata e montou uma escola de psicanálise na Escola Paulista. Aí começou a, as coisas começarem a dissolver um pouco, né? Darcy veio várias vezes a Marília e Virgínia também veio a Marília, né? A minha vivência com Virgínia, né? Eu conheci pessoalmente Virgínia, era uma pessoa pequena, baixinha, pelo porte, mas grande na presença. Às vezes assustador. Sem dúvida, uma capacidade que pôde desenvolver a Sociedade Brasileira de Psicanálise, como a primeira sociedade das Américas. Convivi com ela por mais de 2 anos em supervisão, e eram realizadas em seu apartamento na Avenida 9 de Julho, com uma decoração tradicionalmente em estilo inglês. Tá bom. Virgínia foi uma lutadora. Enfrentou o racismo, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra. Isso vocês precisam entender que o Brasil entrou nas duas guerras também, principalmente na Segunda. O que havia aqui? Havia racionamento, havia lutas internas contra os italianos, e a Virgínia era descendente de italiano também, por causa do eixo Itália, Alemanha e Japão. Os ataques políticos e ideológicos, mas ela sempre abriu novos caminhos e criando sempre oportunidade de se recriar. A minha experiência com ela permitiu-me me identificar com esse seu espírito lutador e força na divulgação da psicanálise. Foi favorável à análise concentrada em 2 dias, o que permitiu o desenvolvimento dos núcleos em várias cidades, inclusive em outros estados, mas tendo que vencer resistências e oposições com relação à análise concentrada. Nós fizemos parceria e ela foi uma lutadora para que a gente conseguisse, durante alguns anos, provar para a IPA que a análise tinha sentido e tinha um caráter científico também. Com relação à técnica, ela insistia que a psicanálise necessitava avançar em territórios pouco explorados e, no futuro, a mente humana conseguiria administrar de forma produtiva sua energia potencial. Em conversa particular, ela me estimulava, mostrando assim: a psicanálise ainda tem muito a desenvolver, porque a mente humana ela tem um potencial que ainda necessita se expandir mais, né? Na volta de Londres, um tempo depois, Virginia fez análise com Frank Phillips, que havia se analisado com Melanie Klein por 10 anos, e ele depois fez análise com Bill. Conheci Frank Phillips em São Paulo e ele participou com muitos comentários quando apresentei meu trabalho para membros associados. Estavam presentes Virgínia, Lígia, Judite e muitos colegas. Olha a banca e eu apresentando o trabalho, né? Tratava-se de aspectos primitivos da mente. Seguiu-se outros encontros com Frank Phillips, inclusive em Londres e em Brasília, na casa de Virgínia,
onde as reuniões com Bion aconteciam. Em São Paulo, as reuniões com Bion eram realizadas na casa de Frank Phillips. Foi uma época que eu participava diretamente na casa, tanto em Brasília, nós fomos, aliás, fomos assaltados. Né? Logo que chegamos em Brasília, fomos assaltados. Mas foi muito bom ali estar lá com eles e trabalhar com o grupo lá de Brasília. Depois voltei outras vezes também. Esse espírito inovador da Virgínia, de montar Brasília, fez com que a gente se entusiasmasse e começasse a percorrer, aí, a produzir estímulo também dos colegas para outros núcleos e se instalando também. Então, foi Prudente, Araçatuba, Bauru, enfim, Campinas. Tive a oportunidade de conviver com analistas que no começo se mostravam distantes, mas que no convívio permitiam existir trocas e experiências muito ricas, mesmo porque possuíam uma formação clássicas e de vivências de várias culturas. Foi uma época que a sociedade tinha 80 membros. Então, era muito na casa deles que a gente se encontrava, né? Tomando um vinho e discutindo as obras de Freud, né? Então, eu reconheço e agradeço a participação que me deram, né? E esse contato com a Virgínia foi realmente importante para mim também, porque ela é uma pessoa muito lutadora até o fim, né? Ela era solteira, mas ela teve um namorado que ninguém sabia, só a Adele sabia, porque a Adele tem toda a história, né? Porque a Adele era secretária do Durval. E quando foi feita na Itacolomi, a sede, ela trouxe a Adele para ela, né? Então, a Adele acompanhou toda a história dessas situações, né? Mas, realmente, uma pessoa que, que se que lutou bastante, eu tenho a impressão que ela colocou a vida dela numa sobrevivência, inicialmente, abandonando perspectivas até de um desenvolvimento familiar e uma necessidade de sobreviver e de alcançar objetivos, de deixar um nome e uma posteridade. Foi como ela fez. Então, meu contato sempre foi grande. No evento que nós fizemos do Durval Marcondes, 100 anos, eu que também organizei em São Paulo, e estivemos juntos. Depois, ali embaixo, eu, eu e ela vindo para Marília, foi em casa, né? E, e aconteceu um fato inusitado, né? Naquela época, eu tinha separado um uísque de 18 anos. Uma vez que ela tinha vindo da Inglaterra, imaginei que ela quisesse um uísque já bem selecionado. E a minha surpresa foi assim, quando eu pus o uísque, ela falou, eu só tomo com guaraná. Só que nós não tínhamos guaraná. Então, foi uma corrida para resolver o problema. Mas era uma pessoa que tinha bastante capacidade flexível. Mas estamos aí à disposição para trocar ideias com vocês.
Então, eu queria só dar uma observação aqui, que surgiu, acho que foi a Cibele que falou, da clínica social que a dona Virgínia estabeleceu em São Paulo, né? Por esse viés da sociologia dela, e a clínica social continua existindo até hoje. Eu mesmo trabalhei por mais de 10 anos na clínica social de São Paulo, e aqui também em Marília, o próprio JEP tem clínica social para atender pessoas a baixo custo, né? Esse é um ponto que eu queria destacar. E outro, que eu também tive a oportunidade de trabalhar com a dona Virgínia em algumas reuniões, e eu acho que a análise realmente dela fez muito bem a ela, porque a minha experiência com ela era uma pessoa muito alegre, muito engraçada e leve. Então, apesar de toda a situação dolorida que ela viveu, ela deve ter realmente aproveitado a análise para chegar num ponto que é destacado no filme da felicidade, né? Quer dizer, embora ela tenha abrido mão de muitas coisas da vida dela, tipo família, né? Ela parece que estava feliz. Na minha experiência lá com ela, achei que... E eu queria antes de conversar qualquer coisa, queria só mostrar que é interessante algumas fotos que eu consegui lá no acervo da Biblioteca de São Paulo, que eu achei que, só para dar uma ilustração, algumas fotos só. Sidney, por favor. Essa carta aqui, essa carta aqui é olha, da Melanie Klein para Dona Virgínia. A carta da Melanie Klein para Dona Virgínia. Passa mais aí. Ó, com o Juscelino, né? Vê aí, mais assim. Pode, pode. Aqui, quando saiu a matéria no jornal, exatamente o programa de rádio dela, que apareceu no filme, né? Que está destacando o programa de rádio. Olha aqui, ó. Dona Lígia, que também é das pioneiras de São Paulo, né? Melanie Klein, né? É, ali está lá a Adélia, a Adélia ali na esquerda, né? A Adélia está à esquerda, a primeira esquerda aqui é a Adélia, né? É. Aí não tá, não tá. Pode. Os, fo- é, ah, aqui a turma dela, lá de bacharelado, lá, só ela de mulher. E só ela também. Ah, não, tem o quê? Não. Olha, outra carta do Ernest Jones para dona Adelaide Koch, né? E aqui em português, né? O que mais tem? A dona Virgínia com o Peçanha. O Peçanha é um dos pioneiros também em São Paulo, uma pessoa agradável, muito legal. A dona Virgínia com o Taka Kubo, que é dos pioneiros também, que e depois eu posso até contar a história do. Aí tá aqui, olha, nessa tá Maurício Levi, Valdemar Cardoso, Ernest Koch, Hermínia Marcondes, Theon, esse é o Theon Spanudes, né, que é pioneiro, Adelaide e o Durval aqui à direita na foto, né? Olha só, Adelaide, Virgínia, Durval e o Frank Filhos, que o Paulus falou lá. Aí com o Juscelino, pode, pode. O establishment psicanalítico, a década de 50 lá. Virgínia, Darcy, foi citado, Leon. Aqui é a dona Virgínia com a esposa do Bion, com a Francesca. Aí o Bill, né? A dona Lígia ali à esquerda, a dona Virgínia. É. Na verdade, é o nosso álbum de família, como tem um livro lá na Sociedade de São Paulo. Então, 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 com muito gosto, eu abro a conversa para quem quiser participar. Quem estiver pela internet quiser participar, levanta a mãozinha aí, dá
dar uma chamada para a gente aí. Então, só um pouquinho, Silvana. Porque é muito, para mim foi muito, eu não tinha visto o filme, então foi muito emocionante, porque em 1985, acho que isso, os eventos, começaram a acontecer os eventos psicanalíticos em Santos, e eu, nessa época, residia lá. Foi lá que começou a acontecer o movimento do Dr. Peçanha, indo fazer os eventos. E uma das pessoas que ele levou foi a dona Virgínia, lógico, que era a pupila dos olhos, né? E nós fizemos um sorteio na nossa clínica para ver quem queria, né, como diz, conduzindo ela para todos os lados. E eu fui sorteada. Então, eu ia buscá-la no hotel, né? E a figura dela, para mim, foi uma coisa bem isso que o Colucci contou, bem Londres mesmo, né? Casquetezinho na cabeça, com aquele colar de pérola, mas de uma simpatia. Então, de repente, você assistir isso e falar, nossa, eu conheci um pouquinho dela de perto, conversou, falou das preferências dela, disse que tinha gostado muito de Santos. Então, é só para dizer, e o Peçanha foi essa ponte sempre, né, de levar o conhecimento também psicanalítico, né. E a Adele, que eu penso que também é uma pedra rara, que, como disse o doutor Colucci, né, sabe tudo, né? Queria agradecer, está sendo muito rico também para mim, e é uma honra saber que vocês todos têm. Alô? Oi. Ah, tá, só para a internet, tá bom. Bom, enfim, eu só queria colocar uma coisa assim que eu tenho de memória de saber que os modernistas brasileiros, principalmente o Oswald e o Mário de Andrade, leram em francês toda a obra de Freud, principalmente o Mário, que deu bases para o que nós encontramos na semana de 22, uma leitura como antropofagia também num sentido simbólico, também com essas bases, com essa formação, em 22. Então, isso eu acho que é um elemento importante para a gente entender que esse era um pensamento que os intelectuais todos, né, eles usufruíram desse conhecimento e que o quanto que isso fomentou as artes e a cultura naquele momento. Eles abriram um espaço em que nas bases do pensamento deles existiam esses elementos, vamos dizer assim, mais psíquicos, né? Assim, sobre a mente, sobre o comportamento e tentando entender quem nós somos, né? O Brasil. É isso, eu queria só colocar isso. A minha pergunta é se atualmente há informação sobre a presença de mulheres negras atuando como psicanalistas e a porcentagem em relação ao total. Olha, é assim, o que eu diria para você, eu não tenho informação assim de dados precisos, quantas pessoas assim, mas a gente vê assim uma mobilização muito grande. Até o ano passado, na reunião preparatória aqui para o Congresso Brasileiro, a gente recebeu o presidente da FEBRAPS e a Josiane,
A Josiane é uma analista negra que mora em Franca, mas ela tem assim uma vivacidade, uma participação muito grande e tem muitos movimentos hoje. Eu acho que o Virgínia Bicudo, talvez você possa falar alguma coisa do que tem lá na sociedade, né? Tem muitos movimentos que estimulam e que falam sobre isso, e muitas coisas socialmente que vão se modificando, né? No sentido de ter uma inserção maior, né? Tem, por exemplo, questões assim muito discutidas, como fazer para a formação ficar mais acessível, o que pode ser disponibilizado, pelo menos o assunto está em pauta, porque isso que a Virgínia falou várias vezes era verdade, eles recebiam esse veredito, não pode e acabou, né? Hoje, se você falar isso, você vai preso, né? Então, houve um desenvolvimento, né? Eu queria dizer uma coisa que é o seguinte, que é a questão, assim, não sei se vocês tiveram a impressão, mas parecia que quando mostrava o nazismo e toda a violência contra os judeus e gays e comunistas, parece que estava falando de hoje em dia, né? Quer dizer, o ser humano é um ser belicoso, violento, né? Violento. Então, e também foi dito, eu não sei quem de vocês falou, que o problema, a sociedade de São Paulo, por exemplo, aceita para fazer formação basicamente qualquer pessoa que tenha formação superior, né? Claro que vai ser avaliado, mas na sociedade americana de psicanálise só aceitam médicos. E o Freud foi um que lutou para abrir, para ser feita a formação para não médicos, né? O Freud. E o Freud sofreu também muita violência, a gente pode chamar o mesmo nome, preconceito, né? E porque ele fazia uma maneira de trabalhar, né, que não teve apoio, né? Entre os médicos, colegas dele, não teve apoio, né? Então ele sofreu também essa discriminação, estava fazendo um negócio esquisito lá, que a formação clássica da medicina não apoiava, né? Então acho que isso também é um dado interessante. Tem alguém? Então quem está? Maria Luísa está. Maria Luísa e depois o Cássio aí na internet, por favor. Oi, boa noite a todos. É, Oi, Sibeli, oi, Lúcia, oi, Luiz. Então, Oi. olha, Oi. a pergunta sobre quantas pessoas tem lá na sociedade é interessante porque o projeto Virgínia Bicudo, há 4 anos, chama Projeto Virgínia Bicudo, para a inserção dos negros, indígenas e refugiados na sociedade. Então, está aberta lá em São Paulo, estão abertas em todos os eventos da sociedade, existe uma cota que fica disponível, né? Como autoapresentação, né? A pessoa se apresenta e como negra e entra nessa cota aí, né? E é como uma espécie de reparação histórica, não pagam, né, os eventos. Então, isso já vem há algum tempo e agora a sociedade está trabalhando muito isso. E só tem 2 negros na sociedade de São Paulo, em formação. Uma pessoa de Santos e uma outra que é de São Paulo, né? É muito pouco, né? Então, é por isso mesmo que se abriu, né? Eu trabalhei uns 2 anos na comissão, representando a diretoria regional, e um trabalho árduo, um trabalho de muito letramento, de muita aproximação, né, das necessidades e problemas e vicissitudes mesmo, né, que, que existe nesse processo, né, de integração e de trabalho, porque de fato esse racismo é estrutural no Brasil, né? Então, tudo isso está sendo trabalhado em profundidade, né? Dentro da sociedade. E é um orgulho isso, né? Eu acho que nós estamos avançando nesse É. sentido, né?
Já existem outras sociedades que já estão há algum tempo trabalhando nisso, Rio de Janeiro, que já teve uma presidente negra, a Vânia Cidade, tem Rio Grande do Sul, que já tem gente negra em formação, né? Então tá crescendo o movimento. Só que eu queria falar um pouquinho também do filme. Eu gostei tanto do filme, sabe? Eu achei que é difícil falar, né? Uma pessoa que não é analista, né? O diretor, né? Os dois, né? O casal. Mas eu gostei muito da atmosfera que eles criaram, né? De intimidade, né? Entre as duas. E que retrata um pouco mesmo do que é trabalhar, né? Dentro da sala de análise, né? E você vê, isso são primórdios, né? Bem, né? Mais de 50 anos atrás, né? Mais, né? Então, eu acho que eu gostei muito, assim, do trabalho do pessoal do cinema, porque é difícil traduzir o que acontece dentro de uma sessão de análise. Aliás, essa é uma das dificuldades, né? Contar e encontrar uma forma de dizer o que acontece ali dentro, né? A gente precisa ser meio poeta, meio para poder captar, né, aquilo que acontece ali na relação. Eu gostei muito do filme, sabe? Eu achei que ele abre aí muita possibilidade dos leigos, né, entenderem um pouco do que é o processo, né? E também de reconhecimento pela presença e a importância da Virginia Bicudo na história da psicanálise, né? Tanto que agora, lá em São Paulo, é esse o projeto, né? O projeto chama Virginia Bicudo. É isso. Maria Luísa, eu queria comentar com você, assim, a importância mesmo desse projeto, porque os outros grupos vão acompanhando também, né? Por exemplo, aqui no GEP, toda atividade que tem, nós temos as cotas sempre, né? Para as pessoas, é pequena, mas existe, né? Então, é uma coisa que vai sendo falada, vai agregando mais pessoas, e alguma coisa assim, de tantos séculos, né? Vai demorar muito mesmo, mas tem que ir ramificando, né? É. Castro, pode falar. Oi, Depois boa a noite a Celina. vocês. Tá bom. Boa noite a vocês. Muito bom ouvir o Colucci contar essas histórias. É um pouco aquela história dos índios que ficam contando como é que, como é que se formou, né? As gerações e as gerações. Então é uma coisa de muito prazer, porque traz para a gente uma sensação de pertencimento a algo muito maior, né? Muito maior. Mas o que eu queria perguntar, assim, a gente está hoje aqui num cine-debate, né? E o cinema tem essa capacidade de colocar carne no osso da teoria, né? E o filme mostra as nuances, a voz, o olhar dessas mulheres, trazendo uma dimensão afetiva que os textos teóricos muitas vezes não alcançam. E para a formação de um psicanalista hoje, e essa é a minha pergunta, né? Qual a importância de recorrer à arte, ao cinema, à literatura, para refinar a escuta, né? A teoria psicanalítica sozinha daria conta de capturar a densidade humana que existiu entre a Virgínia e a Adelaide? Essa é a minha questão, né? Castro,
É muito Vai. interessante essa observação, porque a dona Lígia Amaral, que foi também das pioneiras, eu também tive oportunidade de fazer supervisões da formação com ela. Ela dizia o seguinte: ela adorava cinema, adorava. Eu também, como adoro cinema, sou de São Paulo, então tem muito cinema para a gente ir. Volta e meia acendia a luz do filme, eu via lá, Dona Lígia e o Ferrão. O Ferrão. A Dona Lígia era o que ela ia ao cinema, e ela dizia uma coisa, olha que interessante, tem a ver com o que você falou, encarnar a teoria. A Dona Virgínia falava assim: eu adoro cinema porque numa cena de 1 minuto, 2 minutos, você tem lá um conceito da filosofia, ou um conceito da psicanálise em 1 e 2 minutos de cena. E aí ela falava assim: olha, mas se você quiser escrever sobre isso, você vai escrever, vai precisar um livro. Mas o filme faz isso em 1 minuto, 2 minutos. O cinema realmente é impressionante. Acho que tem alguém que quer falar aí? Um instantinho. Posso falar? Tá bom, então vai. Celina. Celina, por favor. Pronto, Celina? coloquei meu áudio. Olá para todo mundo, prazer em revê-los. Eu não sou da área, mas fui convidada pelo Luiz Fernando para assistir o filme e participar dessa reunião, a exemplo da primeira vez que eu vim, que eu gostei, então estou aqui de volta. Então, muito obrigada pelo convite. E eu assisti o filme, eu acho que eu não teria assistido esse filme se não chegasse a indicação de vocês. E eu queria entender assim, essas duas mulheres do filme, ambas tiveram sofrimentos trágicos na vida, né? Muito, muito intensos, muito grandes. Uma negra e a outra branca. E vocês estão falando dessa questão de ter profissionais psicanalistas negros. É, é, a gente viu pelo filme que a interação entre uma paciente negra e uma psicanalista branca funcionou maravilhosamente bem. Mas o que eu vejo é que há pessoas negras que hoje querem ser atendidas por profissionais negros. E a minha dúvida diante disso é importante isso quando uma pessoa negra pede para conversar com um profissional negro? Isso seria mais benéfico, seria mais interessante? Tem algum embasamento científico para que pessoas negras façam, tanto profissional quanto paciente? Existe um resultado melhor? Existe um entendimento melhor entre psicanalista e paciente? É isso que eu fiquei curiosa com isso. Obrigada. Então, eu vou, como leiga, também fui convidada, e vou dizer do que o filme me emocionou, e me tocou desde o comecinho, quando a gente vê a sensibilidade da psicanalista. Ela está ao piano e a Virgínia quer entrar, está na dúvida, está hesitando, e ela, antes mesmo de saber se tem alguém no portão, ela sente que tem alguém. Ela para em 2 minutos e também está sentindo porque ela está lá fora. Nas sessões foi muito lindo também, porque foi mostrando, elas falaram até isso, né? Eu sou leiga, mas percebi da transferência, o quanto elas buscaram isso, mas a psicanalista também se beneficiou muito, porque aprendeu até a linguagem, né? Então foi muito lindo. E depois deu para chorar na hora da despedida para Londres. Foi muito emocionante. Agora, eu quero dizer uma coisa assim, parece banal, parece superficial, mas não é. As duas, em cada sessão e até no finalzinho, elas eram muito chiques, lindas, as roupas, tudo, tudo.
Não, deixa eu ver. É uma pergunta que eu acho. Eu estava falando, Celina, que nós estamos. A psicanálise tem 100 e poucos anos, né? E, e ela tem muito ainda para investigar, né? O ser humano ele tem um desenvolvimento muito específico em função da sua ontogênese e da sua filogênese. Você vê que nas histórias do filme, a família e a história de uma e a história de outra conta muito. As histórias não são apenas histórias, elas existem dentro de cada uma delas. E isso é que tem que ser trabalhado dentro de uma análise. São histórias ontogênicas e filogênicas que são transmitidas por 3, 4, 5 gerações, né? Então, entender isso é algo que nós estamos começando a transitar sobre a transgeracionalidade. E talvez daqui a uns anos podemos dizer mais coisas, né? Ótimo, muito obrigada, professor. Eu quero falar uma coisa para a Celina também, só para completar. Eu vejo, de certa forma, Celina, todo o processo de análise tem um momento que vai ter um pedido como esse. Por exemplo, no filme, você viu a Virgínia falar para Adelaide, o seu pai é vivo, né? Aquele momento que ela fala, acho que só uma pessoa que passou por isso pode É entender, verdade. né? Ou então, quando o paciente fala, não, eu quero fazer análise com uma mulher, porque só uma mulher vai me entender. E eu achei interessante que você falou, e a Sônia falou em sensibilidade, e eu acho que responde assim: o importante não é a etnia, o gênero, é a dupla que se forma se as duas pessoas têm condição de desenvolver uma aproximação, né? Assim, que possa ter um trabalho que vale a pena, né? Porque às vezes pode ter um analista negro e a pessoa não ter a compreensão do que o outro está trazendo, né? Então eu Sim. acho que é mais a cada dupla que se forma, né? Tá certo, muito obrigada. Eu já coloquei aqui no início, estava falando para a Cibele, o quanto que esse filme é muito tocante para mim. Eu também tive a honra de conhecer a Virgínia Bicudo em Salvador, quando ela foi fazer uma palestra lá na minha faculdade. E, em função do que ela me falou naquele período e falou para o grupo, é que a psicanálise acendeu a luzinha aqui em mim. E eu segui na psicanálise, buscando, e aí encontrei aqui em Marília, a partir daquilo que ela colocou lá. E na faculdade que eu estudei, tinha uma outra colega que era terceiro ano, eu estava no primeiro ano, que era a Neuza de Santos Souza, que é psicanalista negra e que foi para o Rio de Janeiro, tá? E, assim, nesses últimos dias, agora no período de férias, eu li o livro dela. É intenso. É um livro que se chama Tornar-se Negro. Tem uma questão, eu vou me atrever a falar alguma coisa com relação à questão de o analista precisa ser negro para compreender uma pessoa negra? Não, acho que isso aparece de uma forma bem clara no filme.
Mas tem uma questão que eu acho que ainda não foi posta aqui, que foi assinalado a questão do racismo estrutural, e o Paim, que é um psicanalista negro do Rio Grande do Sul, ele tem estudado bastante essa questão e as repercussões no mundo mental, né, na identificação das pessoas negras, tá? O que tudo isso marca, o que é que significa? Então, eu penso que o que eu tenho visto no grupo, né, de estudo da Virginia Bicudo e o que se tem procurado e que eu acho que é fundamental, na minha cabeça é essa palavra, que nós psicanalistas nos debrucemos, é uma coisa que o Paim fala, o racismo que habita em cada um de nós, porque nós não estamos falando só da questão do racismo que existe no Brasil, ou essa estruturação que tem a ver com racismo. Nós estamos falando de como que é isso em cada um de nós, como que nós vamos ter a sensibilidade, poder compreender aquilo que está sendo dito, se a gente não tiver clara essa posição, porque a gente tem. Nós temos isso por quê? Porque isso faz parte da forma como nós, aqui no Brasil, fomos constituídos, tá? Não tem como a gente escapar disso. Isso é uma coisa que o Paim coloca de forma muito clara. A Neuza de Santos Souza também fala de uma forma muito incrível, mostrando a repercussão disso para as pessoas que são negras, além de uma outra coisa que é tornar-se negro. Então, assim, o negro que tem em cada um de nós, porque nós não somos brancos. Eu não sou branca. E eu lembro que num primeiro encontro que eu participei, quando eu conheci o Paim, então eu lembro que eu falei, eu me identifico como parda. Eu não fazia a menor ideia de que a questão que estava sendo posta não tem a ver com a questão específica de cor de pele. Nós estamos falando de uma coisa que é muito maior, que tem a ver com a psicanálise, que é a estruturação de mundo mental, tá? E que isso tem uma influência muito grande, como a questão do nazismo, a repercussão que teve, as pessoas que viveram esse trauma, toda essa situação. Então, uma das coisas que eu acho que é fundamental que a gente se debruce nisso. Isso está começando. Além da outra questão que no Rio Grande do Sul já tem, que são as cotas para um tipo de possibilitação para que pessoas de cor negra consigam fazer a formação, porque tem a questão custo. A gente está falando de uma questão que a Virgínia assinalou o tempo inteiro, a questão social, a questão cultural. Como é que vai acontecer isso? Tem que ter todo um jeito da gente se voltar para isso e poder tentar mexer nesse tipo de questão. Porque, assim, eu acabei de ler o escrito da Virgínia, e as coisas que ela descreve lá, isso parte o coração. Porque, assim, os relatos que as pessoas negras, mulatas e pardas fizeram em 1937 não são nada diferentes daquilo que a gente vê hoje. Então, isso, olha, assim, dói, tá? Só que, assim, a coisa está caminhando. Pelo menos hoje a gente tem esse alerta e as pessoas estão voltadas para isso. Basta só a gente olhar aqui, nesse lugar, é só a gente olhar as fotos e a gente vê onde estão as pessoas negras, que é a maior parte da população desse país, tá? Então, eu fico assim muito emocionada quando eu começo a falar dessas coisas, porque eu não sei se todo mundo sabe aqui, porque eu sou nascida em Salvador, tá? Um lugar onde a preponderância é negra, não estou falando de pardos, nós estamos falando de negros, e é um lugar onde o racismo é intenso. Eu vivi lá, eu saí de lá, estou aqui, mas isso existe, isso se faz presente, tá? Então, e com relação ao filme, ele assim, isso que foi dito, né? E como é sutil,
a Virgínia no comecinho e a multidão, tá? Então, essa questão da invisibilidade é de onde as pessoas às vezes são colocadas. Isso não é só com o negro ou com o indígena, né? Isso é um jeito, às vezes, das situações ocorrerem de forma, né, na cultura, de como que as pessoas se posicionam, tá? Então, eu acho que a gente tem que colocar esse ponto, que a Virgínia trazia de forma muito marcante, a preocupação com o social, o olhar para o coletivo, a psicanálise se abrir, que é uma coisa que já está acontecendo com o projeto SOS. A psicanálise utilizar o seu conhecimento, aquilo que a gente batalha bastante para chegar perto e que tem sempre um monte de coisas a mais, e a gente distribuir isso para a população geral. É claro que isso não vai chegar para todo mundo, mas como a gente gostaria, tá? Mas isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente enquanto psicanalista. Eu entendo assim, tá? E essa é uma coisa que eu acredito e por isso que eu achei que eu tinha que falar disso aqui. Eu fiquei bastante impactado com essa questão da gente, dessa fala também, que fala do quanto está enraizado o racismo estrutural. E que talvez uma pessoa que não tenha passado por um mínimo sobre essa condição vai ter vamos dizer assim, teria talvez uma condição de identificação e de empatia não tão forte quanto alguém que também esteja passando por aquilo. Eu fico imaginando isso. E um exemplo que eu tenho assim comigo de muitos anos, que não tem nada a ver com o racismo e nem nada a ver com a questão, mas tem a ver com a questão mental. Eu tenho uma amiga que mora em Hamburgo, na Alemanha, ela é alemã, e ela teve um câncer de mama. E esse câncer de mama, ela se submeteu ao tratamento público lá. E depois que ela se tratou, que ela se curou do tratamento, teve que extrair a mama, ela foi para um lugar recomendado pelo sistema, o SUS deles, e nesse lugar aonde ela foi, ela encontrava como se fosse um lugar ainda assim para ela se recuperar do trauma ou das questões que ela viveu, junto com outras mulheres que também tiveram câncer de mama. Por quê? O tratamento viria da convivência. Por exemplo, eu sempre fumei, é por isso que eu devo ter tido câncer, então uma culpa. A outra estava do lado e falou, mas eu nunca fumei e tive. Não, eu nunca amamentei e então deve ser por isso, né? Um órgão que não foi, não atingiu o seu objetivo. E a outra falou, não, eu tive quantos filhos e tive câncer. Então a cura acontecia através do outro, não por uma similaridade no seu contexto geral, porque a experiência de cada um é única. Mas, nesse sentido, havia uma identificação que propiciaria já uma espécie de pré-cura, sabe? Me chamou muito a atenção quando ela fez a pergunta, porque isso é como se fosse um adianto, sabe? Porque uma pessoa que não passou por um sofrimento tão grande, por uma coisa tão assim difícil, talvez até a própria médica teve que sair da vida dela, da Alemanha, tanta perseguição, uma sombra grotesca, isso eu acho que as aproximou. Mas eu entendo quando uma pessoa quer fazer uma análise com alguém que possa ter em algum sentido, alguma similitude. É isso. Eu também não... meu nome é Silvia, eu também não tenho... Eu sou uma convidada, não faço parte desse grupo, assim, profissionalmente, mas agora, nesse momento, eu tive uma
eu tenho um filho neurodivergente. E para mim, eu sinto a neurodivergência cada vez crescendo mais e ela sendo uma espécie de problema como um racismo. Assim, na colocação dentro do mundo, do como você resolve isso, como que você trata com isso. E o sofrimento que tem, tanto para quem cuida como para quem e que vamos dizer, crescente e cada vez mais, eu diria, porque quando perguntou, meu filho troca muitas ideias comigo a respeito dessa questão, ele estuda isso, ele se interessa, e ele fala, você não me entende, você não sabe do que eu estou falando. E é interessante, né? É claro, a sensibilidade você pode ter, mas tem algumas coisas que eu não tenho certeza. Eu sou muito empática, mas sentir aquilo que o outro está passando é uma coisa além do meu conhecido. Então, eu não saberia dizer. Eu entendo tudo que todo mundo falou, mas nessa questão eu coloco um neurodivergente e fico completamente em dúvida do que o psicanalista que não tem uma divergência, uma neurodivergência, como ele trabalha isso. A Maria Luísa vai falar e eu acho que também a gente vai precisar terminar a reunião, gente. Maria Luísa, se você for breve, hein, por favor. Maria Luísa? Peraí. O que eu queria falar é rápido, sim, porque o que eu queria falar é que falou-se da Josiane, e a Josiane e eu fomos sócias, e ela fez supervisão comigo muitos anos, uns 12 anos mais ou menos, e mais até uns 15. E era muito incrível quando a gente ia em congresso e ela era a única negra no congresso, né? Isso era uma situação muito, muito difícil, né? Que eu acompanhei. E eu encaminhava muito paciente para ela, nós tínhamos poucos analistas aqui em Franca, na época, né? Eu confiava no trabalho dela, mas eu tinha que falar para as pessoas, olha, ela é negra, porque eu tinha medo do que a pessoa poderia sentir chegando lá e se deparando com uma analista negra, uma terapeuta negra, né? Na época ela não era analista, né? Agora ela é. E eu também dei muita força para ela se tornar analista, né? Então foi um processo muito difícil, muito complicado, né? E eu fico muito contente de que hoje isso começa a ficar, vamos dizer assim, mais estendido, sabe, Celina? Eu gostei da sua pergunta, porque, de fato, agora é uma questão da sociedade também, sabe? Nós precisamos de analistas negros, né? E realmente poder uma pessoa negra escolher ter um terapeuta negro. Ou escolher um terapeuta branco. Não, né? A questão é que não tem analista negro suficiente, né? E é por isso que o projeto está empenhado em formar analistas negros, indígenas também, né? Eu fico também muito preocupada, analistas indígenas também, né? Analistas que possam também trabalhar essa questão, né? Então, depois que a gente formou esse grupo, nós fizemos um curso, nós tínhamos um curso, né, de formação de terapeutas, eu e ela, e entrou mais uma amiga que até era minha madrinha de casamento, que era homossexual. Então, era outra questão na época, tipo década de 80, 90. Então, era um grupo interessante, né? Eu, que não era... né, negra, nem homossexual, e hoje e tinha uma época que a sociedade não aceitava homossexuais como analistas, hoje já aceita, né? Então essa minha amiga
ela não entrou para a formação de medo de não ser aceita, né? Ela teria que falar, né, que ela era homossexual. Então, tudo isso é complicadíssimo. Então, eu vivi isso. Um grupo que era uma negra, eu e uma homossexual, né? E a gente tocou esse grupo muito tempo, até tocamos uns 6 anos esse grupo aqui em Franca, né? Depois a Josiane entrou na Sociedade de Ribeirão Preto, ficou um pouco mais difícil equilibrar, né? A formação e o grupo nós acabamos interrompendo. Mas foi uma experiência interessante, sabe? E que eu fico, por isso que eu falo que eu fico muito feliz de ter o projeto hoje, de Virginia Picotto, porque eu sei o que isso significa na pele de alguém, né? Que vive esse racismo, né? E, de fato, a Rosa tem toda a Maria razão. Nós Luísa. temos que pensar, só terminar, vou terminar. Tem que pensar no racista que existe em cada um de nós. Isso é fundamental. Obrigado. Ainda bem que foi breve. É, olha, antes de terminar, dar a palavra para o Coluccio e para a Cibele, só quero avisar que no próximo final do mês de abril vai ser também o Cine Debate com o filme Valor. Não, Valor, Valor Sentimental. Quem não viu, é um filme espetacular. Então, as palavras finais para a Cibele e para o Coluccio, por favor. Eu vou falar para ela. Eu já combinei aqui Eu vou, assim, me despedir de vocês, agradecer muito, foi muito importante. Eu acho que é um filme que mobiliza, faz reviver tanta coisa, né? Eu queria falar uma coisa para a Silvia, a hora que você colocou, eu fiquei ouvindo atentamente e pensei o seguinte, sabe, Silvia? Eu não sei o quanto que a gente compreende mesmo o que uma pessoa vive, né? A gente busca internamente uma semelhança, uma proximidade, mas a cada coisa, cada experiência que a pessoa tem, ela é única, né? Porque eu estava pensando assim também, né, Silvia? Por exemplo, quando eu tenho um paciente homem e que ele fala para mim dos problemas sexuais dele, eu não sei o que que é ser homem, entende? Assim, então, eu acho que o que a gente pode privilegiar muito é a escuta e a experiência emocional, aquele momento que você tem com a pessoa que ela conte o que for, o que que mobiliza em você e você poder devolver para ela. Ali os dois estão dando tá dando um passo, mas a compreensão ela é alguma coisa assim que a gente não sabe direito como funciona, né? Mas a escuta sim, né? Obrigada a todos. Continuando o que a Cibele falou, realmente eu acho que nós estamos aí no início do entendimento o que é a mente humana, né? E trazer uma situação assim como a Silvia trouxe, a gente tem que aceitar as nossas limitações que ainda não alcançamos para poder dar um nome e nem para poder compreender aquela condição que o Zé fala, né? Então, é isso que a Sibeli falou, é importante. Nós temos que ser humildes e ficar perto e poder aceitar que as nossas limitações e não alcançar, mas poder, dentro do que é possível, se uma aproximação daquilo que cada um é a experiência que nós podemos viver junto. E isso pode ser feito com o negro, pode ser feito com o japonês, pode ser feito com a mulher, com o homossexual, com o plural, com cada um de nós
que somos seres plurais. Nazista, exatamente. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado quem está aí.